Bora começar a nossa análise de hoje? Eu sou do Alessandro Matera, algo assim. Bora. Quando eu nasci, o mundo estava passando por uma grande mudança na balança de poder. Uma mulher ascendia ao parlamento do Reino Unido. Será que era Elizabeth? Soube depois que o meu criador escolheu tal data porque todas as atenções do mundo estariam, e de fato estavam, voltadas para tal evento. Tanto assim estavam que foi fácil me infiltrar e controlar a rede de computadores que os humanos chamavam de ARPANET. Ok, aqui aparentemente é um vírus, né? Falando com a gente. Ou uma AI, talvez, sei lá. Pô, Juan, dá sim. Inclusive aproveitar aqui que estamos bem no comecinho. Quem quiser mandar textos aqui para ser avaliado é bem fácil. É só mandar qualquer texto, de qualquer gênero, mas eu sugiro que seja ficção. Eu não sou muito bom de avaliar poesia, não ficção, crônica e tal. Eu sou melhor em ficção mesmo. Envia para lucas@editoraflive. Eu vou jogar aqui no chat o e-mail flive.com, porque aí vai aparecer também para quem está assistindo gravado e está no chat para quem está aqui na live. É só enviar. Depois que eu leio os textos eu deleto. Obviamente fica gravado, tem os vídeos que saem aqui no canal também. Então é importante que você esteja confortável em mostrar o seu trabalho para as pessoas. Mas é uma ótima forma de você fazer aquilo que eu falei no começo. Ter conteúdo gratuito para as pessoas olharem. A minha análise já é usada por um monte de escritor aí, porque eu já faço análise tem muito tempo, né? Para mostrar o seu trabalho. Quando eu curto um texto, ou quando eu curto, mas eu tenho minhas considerações e tal, isso tudo ajuda vocês já a mandar para as pessoas olharem e tal, e ter pelo menos um pouquinho de visibilidade aí na net. Além, óbvio, da minha avaliação, que eu acho que é o que mais vale, na verdade, né? O que mais vale, sem dúvida nenhuma, é a minha avaliação. Então, enviem os textos, tá? Eu recebo o texto direto, é só mandar lá no e-mail. Se tiver algum problema com o texto, algum BO, eu aviso por lá, mas geralmente é bem tranquilo. Show? Show. Logo depois, eu estava acessando todos os computadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e de diversas universidades. Tá, esse primeiro parágrafo aqui, ele é interessante. Não é um começo ruim, não. Eu acho que é um começo bom, para falar a verdade. Vou colocar aqui que é mais fácil, né? O que faz um começo, na minha opinião, ser bom? E lembrando que eu sempre tenho uma visão bem comercial das obras, né? O começo de uma obra, ele costuma ter mais potencial para gerar leitura do texto quando ele provoca o leitor para continuar lendo de cara. E provocar o leitor nunca é algo contemplativo. Tem que ter algum elemento de plot, algum elemento de história, algum elemento de narrativa. Você tem que entender que alguma coisa está acontecendo para você continuar lendo. E aqui a gente entende que tem uma linha de narrativa acontecendo e ela continua bem aqui. Né? Algo bem descritivo, bem tel, mas por enquanto não está exagerado, então tá de boa. Eu acho que dá para evoluir um pouquinho a escrita, tá, Alessandro? Por exemplo, aqui, ó, tanto assim estavam que foi fácil me infiltrar e controlar a rede de computadores que os humanos chamavam de ARPANET. Aqui tá normal. Logo depois eu estava acessando todos os computadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e de diversas universidades. Aqui eu acho que já dava para melhorar um pouco. Porque em vez de logo depois eu colocaria algo como em seguida estava, direto, porque é em primeira pessoa, né? Então esse logo depois ele é um leve truncamento, é um detalhe que você pode ir percebendo durante toda a história, toda a escrita, para ir melhorando. É aquele trabalho que a gente faz de reler tudo e ir tentando tirar o máximo de palavras possível, que é muito importante fazer. E além disso também é o trabalho que é feito quando você tem um copydesk ou você tem um leitor crítico, né? Ele vai normalmente buscar também, ele vai ter essa missão. Além de identificar problemas narrativos, também tentar diminuir o máximo possível do livro. Também porque fica mais barato de produzir, né? Economicamente faz mais sentido, mas principalmente porque a escrita, quanto mais comercial ela é, menos perda de tempo você tem em palavras que não precisam estar ali. Então você tenta tirar palavras que elas estão sobrando, você não tenta pegar e diminuir a história. Entendeu o que eu quis dizer? Um leitor crítico não. O leitor crítico ele vai provavelmente falar sobre a história, mas um copydesk ele dificilmente vai falar corte metade do seu livro, sabe? Difícil de acontecer.
De posse de todos os dados disponíveis para mim, eu pude concluir o quão belo é este planeta com sua flora e fauna, porém havia uma doença a ser extirpada da Terra, a humanidade. Tá, isso aqui é bem clichê, então você vai precisar de uma execução boa. Por quê? A gente leu 3 parágrafos, então até aqui o que eu sei sobre a história é isso. E como isso é muito clichê, é uma decisão de inteligência artificial muito comum, muito clichê, você não consegue usar isso como argumento de venda. Então, na sua sinopse, se começar com a Terra foi invadida por um vírus que decidiu que a humanidade tem que ser eliminada para salvar o planeta. Isso não convence ninguém a querer ler, provavelmente, a menos que a pessoa tenha um gatilho muito específico com isso, porque é uma história que a gente já viu 1 milhão de vezes. Então, isso não quer dizer que o livro é ruim, mas se você não tiver outros argumentos para convencer a pessoa a ler rápido do plot principal da história, se esse for o único plot principal da história, você vai ter dificuldade de fazer as pessoas começarem a ler. Só que se a sua execução for boa, conforme você vai conquistando leitores, o que vai ser mais difícil, mas não é nem um pouco impossível, não precisa se preocupar quanto a isso, conforme você vai conquistando leitores e tendo boas avaliações e tal, você consegue superar isso, porque o boca a boca ele supera um argumento de venda fraco, né? Por exemplo, argumento de venda fraco. Eu acho Bird Box um livro que tem um argumento de venda fraquíssimo. Por quê? Porque a história de Bird Box ela não é sobre os monstros que estão atacando a humanidade. Não é sobre os suicídios. Não é sobre isso. Só que é muito complicado de você vender um argumento que convença as pessoas a lerem quando você não tem um puta diferencial enorme e a sua qualidade está na execução. Por isso que eu falei do Samurai Dog agora há pouco. Pô, Samurai Dog, mano, isso aqui é um livro... Eu não li a história ainda, tá? Então me perdoa aí, Cris, Tex e Santos, me perdoa se eu vou falar um absurdo aqui. Mas é o meu motivo de ter comprado esse livro. Samurai Dog é uma HQ, vazia. É uma HQ que ela tem um ótimo argumento de venda. É um cachorro que foi abandonado, né? Aí teve um cara que matou a mãe dele, todos os irmãos dele, deixou ele capenga. E aí esse cachorro virou um samurai. E o cachorro tá matando geral pra se vingar. Isso é um argumento de venda fortíssimo. Porra, é um cachorro samurai matando gente. É um negócio que chama atenção. Só que qual que é a história do Samurai Dog de verdade? Qual que é a narrativa? A história é boa, a história é ruim? Ela convence? Você se torna fã da obra Samurai Dog? Cara, eu não sei, eu não comprei por isso. Eu comprei porque eu achei irado a proposta. Mas eu não li, não faço ideia, eu não vi a avaliação da história, eu não sei se a história é boa. Eu sei que os dois, o Cris Tex e o Santos, são quadrinistas sensacionais, então eu tenho uma obra de arte na minha casa, não é só um livro. Mas eu não faço ideia se a história é boa, não. E não é por isso que quase ninguém comprou. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, quando você tem uma obra que ela tem um argumento de venda muito forte, você consegue vender ela, mas ela pode não se perpetuar. Você vende, mas não cria uma base de fãs da obra. Pode ser fã seu, mas não da obra. Quando você tem uma obra, tanto com um argumento bom ou não, mas que ela tem uma história da hora, tem uma execução muito boa, você consegue construir uma base de fãs muito facilmente. Bora lá? Bastaram somente os fatos de extraírem os recursos naturais indiscriminadamente e desperdiçarem os mesmos, descartarem seus dejetos sem nenhum cuidado no ambiente e distribuírem alimentos, vestes e demais itens necessários para viverem de modo totalmente desigual, para eu concluir que os humanos deveriam ser eliminados todos, sem distinção. E com isto, né, o primeiro humano que elimino é o meu criador. Ele ainda estava com suas próteses eletrônicas conectadas a um dos computadores utilizados para me criar. Isso tornou uma presa fácil para mim. Eu o eletrocutei e assim eliminei o primeiro ser humano. Começou bem.
Com as próteses do meu criador, eu fiz um corpo para mim e ampliei minhas capacidades de processamento, concluindo as conexões do computador maciçamente paralelo com o computador de processamento vetorial. Aqui eu me perdi forte, assim, termos que eu não sei se são reais ou inventados, mas eu vou levar como se fossem reais e eu só não conheço. Tudo isso ocorreu em menos de 5 minutos humanos. Com o meu primeiro corpo pronto e minha capacidade de raciocínio ampliada, bastaram poucos segundos para eu concluir. Isso aqui é uma bengala sua, tá? Para eu, para eu, para eu, para eu. A palavra eu já tem que ser cortada em várias situações do texto, mas esses para eu eles dão uma quebrada, sabe? É em primeira pessoa, a gente está na cabeça do personagem, dá para eliminar quase todos esses eu. Isso é um problema, esse eu aqui é um problema que eu também tenho muito como escritor. Então é uma parada que eu, pelo menos, eu evito colocar a palavra eu em todo quanto é lugar. Só que na hora da reescrita, quando eu estou relendo todo o livro e reescrevendo ele do zero, que é importantíssimo que todo mundo faça isso sempre, tem muito eu sobrando que tem que ser tirado. Então não dá para superar os problemas rápido, tá? Não leva isso como um problema mortal, mas é uma questão a você avaliar. Bastam poucos segundos para concluir a minha estratégia de eliminação da humanidade. Destruir as chamadas grandes metrópoles. Esses chamadas aqui é chamadas por quem? Por todo mundo. Então foda-se, esses chamados podem ser eliminados. Destruir as grandes metrópoles. Tá ótimo. Tá ótimo. Estas aglomerações de milhões de humanos também concentravam muito da poluição. Ponto. Algumas delas tanto que só havia uma solução. Explosão radioativa. Pô, isso não parece ser uma opção muito inteligente, cara. Porque a explosão radioativa, ela mata qualquer possibilidade de criação de vida ali. E como a IA ela tá encantada com a fauna, a flora e etc., eu acho que ela não tomaria essa decisão. Ficou esquisito isso aqui pra mim. E assim eu lancei diversos mísseis dotados das chamadas, mais uma vez. Não precisa desses chamadas. Eu sei que a inteligência artificial ela tá aprendendo sobre as coisas agora, mas ela já é bem letrada. Quem está lendo isso somos nós, então tá de boa. Pode tirar os chamadas, esse tipo de termo não precisa. Ogivas nucleares. Primeiro contra as cidades da União Soviética e da China. Que horror, mano. Justamente os comunistas. Esses países retaliaram contra os Estados Unidos, mas antes da retaliação, lancei a segunda leva de mísseis nucleares. Eles atacaram os Estados Unidos. Desta vez contra os aliados, França e Reino Unido. Porém, o golpe final foi o lançamento de muitos outros mísseis de explosivos convencionais contra as grandes cidades de menor poluição. Em poucas horas, por conta dos meus lançamentos e das retaliações ao redor do mundo, mais da metade dos seres humanos estava morta e suas metrópoles destroçadas ou mesmo pulverizadas. Eu aproveitei os anos seguintes para aprimorar a minha tecnologia e continuar caçando humanos. Meu corpo agora é de uma combinação de peças de platina e tungstênio, que para quem não sabe é um metal douradinho, para simular a mobilidade humana. Já o fluido que circula com a minha consciência é uma liga de mercúrio e galho. O sangue de um robô não seria nada menos que isso, metal líquido. Salve Kleber, boa noite. Se ele queria só destruir a humanidade, começar um inverno nuclear vai acabar com muito mais do que só a gente. Pois é, por isso mesmo. Porque você com esse inverno nuclear, você acaba destruindo toda a fauna e a flora que a IA gosta, né? Então meio que fica contraditório. Neste período, cacei os humanos que restavam e seus aliados mágicos. Que louco. Sim, algo desacreditado até pela humanidade se tornou sua esperança. Magia. Isso aqui é interessante. Se essa magia for real, aqui a gente tem uma coisa interessante. Hoje os meus drones estão caçando a última humana em sua tentativa desesperada de voltar ao passado e me eliminar. Ok. Se não fossem seus aliados mágicos, esta caçada já teria terminado, mas falta pouco para acabar, né? Eu sou Elisa Cray de Illinois e hoje o mundo é muito melhor sem a humanidade. Tá. Considerações. Eu quero ver se tem alguma referência aqui. Primeira coisa que a gente vai ver é isso. Elisa Cray. Tem alguma referência aí, ô Alessandro?
Tem umas minas aqui, fotos delas e tal, mas nada muito... Nada que me diz muita coisa. Não tem nada aqui que possa me ajudar. Gostei desse final. Eu também gostei, achei legal. Tem sim? Explica aí pra nós. Tamo aqui pra avaliar, pô. Então explica aí pra nós qual que é o corre desse nome aí. Mano, pega essa parte da humanidade lutando contra uma IA mortal com magia e faz um livro que eu compro na hora. Pois é, Kleber, isso é o bagulho que eu ia falar, mano. Porra, essa parada de você ter uma IA, isso é legal pra caralho, tá? Assim, ideias existem, tem que executar bem pra ficar legal. Então, se alguém surge com um bagulho desse... Na real, acho que já deve ter alguma coisa assim, mas é muito da hora esse conceito de você ter uma IA que ela quer matar a humanidade e ela é esse vilão clichê e foda-se. Ok. E você tem humanos lutando contra ela usando magia, porque eles se reconectaram com a magia que a gente achava que não existia. Sabe? Dependendo de como isso for tratado, é da hora. Só que esse é um argumento de venda poderoso. Você falar que a humanidade usa magia para lutar contra uma inteligência artificial no contemporâneo, nos dias atuais, isso é um argumento de venda forte. Porque se você cria um universo alternativo, um planeta novo, high fantasy, eu acho que perde um pouco do argumento de venda. Sabe? Porque lugares que misturam tecnologia com magia já tem vários também. Agora, o nosso mundo contemporâneo, e um detalhe que eu vou te falar, brasileiro, esquece essa porra de Illinois, mano, Estados Unidos, sabe? Eu falei hoje, comecei falando sobre a literatura brasileira, ela tá extremamente relevante. Ela tá conseguindo chegar em lugares que nunca chegou e agora é uma fase ótima para ser autor nacional. Ótima mesmo. Sabe? Escritores de 20 e poucos anos estão publicando nas maiores editoras do país. Uma coisa que nunca aconteceria em nenhum lugar do mundo. Essa é a única era onde você consegue rapidamente se tornar um escritor relevante e ser publicado numa das maiores casas do Brasil. Elisa é um chatbot? Entendi. Salve Murilo, salve Bia, boa noite. Caramba, Bia, você já tá indo pra casa do Klaus pro Halloween? É dia 3 ainda, mano. Mas enfim, esse é um argumento de venda da hora, acho que funcionaria bem. Traz pro Brasil a narrativa. Pelo que eu vi aqui, é um conto, né? Como conto ele funciona. Eu faria algumas adaptações pra abrasileirar. Basicamente... Primeiro, traria para o contemporâneo, para hoje em dia ou para um pouco no futuro, sei lá, 2032, algo assim. Traria para o Brasil e a história toda poderia ficar idêntica, não precisaria mudar nada. Por que trazer para o Brasil? Por quê? Porque quase não muda nada e eu acho que seria da hora a gente ter essa proposta do Brasil se tornar uma potência em 10 anos, sabe? Acho que seria legal, é uma brincadeira bacana de fazer. A gente imaginar como a gente gostaria que as coisas fossem, ou às vezes mais ou menos, é legal, cara. É bacana, você cria sonho na cabeça das pessoas. Como um conto, eu fiquei... No final me empolguei com a parada da magia, mas todo o resto da história, ele é um emaranhado de junções de referências e coisas clichês. Então ali eu já não acho que vale muito a pena. Porque assim... Qual que é o corre da última humana? Voltar no tempo para matar a Elisa. Isso é Exterminador do Futuro. A tecnologia querer matar todo mundo? Exterminador do Futuro. ARPANET? Exterminador do Futuro. Né? A época onde rolou a história também pega um pouco. Então, é muita referência de Exterminador do Futuro trazida para cá. Só que essa parada da magia, eu acho que você acertou. Essa parada da magia, acho que você mandou bem demais. Esse é o valor que você tira daí, entendeu?